Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre variedade das substâncias, vamos falar sobre ácidos, bases e pH. Mas antes vamos tentar responder algumas perguntinhas, por exemplo, afinal o que são ácidos e bases, como podemos diferenciá-los, o que é pH, como podemos classificar uma solução em relação ao seu pH. Primeiro vamos ver sobre ácidos. Segundo Arrhenius, ácido é toda substância que, em solução aquosa, sofre ionização, liberando com seu único e principal cátion, o H+. O ácido ele sofre ionização, porém suas ligações atômicas são covalentes. Isso quer dizer o quê? Que ele não é uma substância iônica. Ele sofre ionização, ele é uma substância covalente, ou seja, é uma molécula que sofre ionização liberando o H+. Normalmente os ácidos têm sabor azedo, que é uma das suas características, os quais assim toda substância azeda estimula a salivação. O uso de vinagre ou suco de limão em salada é recomendado porque ele estimula a salivação, facilitando na digestão. Aqui a gente vai ver alguns principais ácidos, que é o ácido cítrico e o ácido ascórbico, presente em limão, laranja, normalmente frutas cítricas. O ácido sulfúrico, que é um dos ácidos mais utilizados no mundo, ele está presente na água de bateria, de carro ou de moto. E o ácido clorídrico, que ele é um dos principais componentes do suco gástrico que está dentro do nosso estômago. Ele é um ácido muito forte, assim como o ácido sulfúrico. Bases ou hidróxidos. A primeira definição de base, que também é conhecido como álcali, foi dada por Arrhenius também. Base é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando como único tipo de ânion o OH-. O ácido ele sofre ionização. Já as bases sofrem dissociação. As bases são compostos iônicos, eles sofrem dissociação. Ácidos são compostos covalentes ou moleculares, eles sofrem ionização. Uma das características da base é o seu sabor adstringente, que amarra a boca. Naturalmente, não é um método muito recomendável você experimentar, né, para saber se é uma base, se é um ácido. Normalmente existem algumas técnicas para isso. Mas só para esclarecer, sabor adstringente é aquela mesma sensação de que você estivesse comendo um caqui ou uma banana verde. Isso que é a sensação de amarrar a boca. Principais hidróxidos ou bases. O hidróxido de magnésio, que pode ser encontrado no leite de magnésio, em uma concentração mais ou menos 10%, que é utilizado para combater a azia e também como laxante. O hidróxido de sódio, conhecido também como soda cáustica, que pode ser utilizado para a fabricação de sabão. E o hidróxido de amônio, que normalmente a gente encontra em produtos de limpeza. Agora vamos ver o que é pH. pH também conhecido como potencial hidrogeniônico. pH é um índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução ou meio. O pH ele varia de uma escala que vai de 0 a 14, e quanto maior esse índice, mais alcalina é uma solução, e quanto menor esse índice, mais ácida é uma solução. Já quando uma solução está no meio da escala, ou seja, quando o pH está em 7, quer dizer que essa solução é neutra. Como a gente pode ver aqui, é o pH menor que 7, quer dizer que a substância é ácida. pH 7, pH igual a 7, quer dizer que a solução é neutra. E pH maior que 7, quer dizer que a solução é alcalina. Então vamos ver a escalinha de pH. A escala de pH é dividida em duas partes. Ou seja, pH menor que 7, qualquer valor de pH menor do que 7, quer dizer que essa substância é ácida. Quando o valor é superior a 7, 8, 9, 10 até 14, quer dizer que essa substância é alcalina. E só uma curiosidade, o pH 6 é 10 vezes mais ácido do que o pH 7. O 5 é 10 vezes mais ácido que o 6, o 4 é 10 vezes mais ácido que o 5 e por aí vai. Se a gente pega uma solução que o pH 2 e 1, quer dizer que essa solução, a acidez dela é muito elevada. E o contrário também serve. Quando o pH 8 ele é 10 vezes mais alcalino do que o 7,
o 9 é 10 vezes mais alcalino do que o 8, o 10 é 10 vezes mais alcalino do que o 9, assim sucessivamente. Então, quanto mais próximo tiver do 14, mais alcalina vai ser essa solução. Vamos ver aqui algumas substâncias ou produtos do nosso dia a dia dentro da escala de pH. Então vamos colocar como referência a água, que a água, o pH dela tem que ser neutro. Então vamos ver aqui o leite, pH 6, café 5, né? O tomate ou extrato de tomate, pH 4. Colocou soda aqui, mas refrigerantes, normalmente o pH dos refrigerantes está abaixo de 3. Então se você pegar alguns refrigerantes, por exemplo, à base de cola, o pH dele vai estar aqui, ó, entre 2 e 3, ou seja, muito ácido. Suco de limão 2, o suco gástrico, ou seja, o ácido que tem dentro do nosso estômago, o pH é próximo de 1. E aqui o líquido que tem dentro da bateria, o pH ele é menos do que 1, chega a ser quase 0. Já ao contrário, o nosso sangue ele é ligeiramente alcalino. Ovo, também o pH é um pouco alcalino. Comprimido estomacal, ou seja, hidróxido de magnésio, sais de fruta, normalmente está aqui, ó, pH 10. Solução amoniacal de produto de limpeza, 11. Sabonete, pH mais ou menos 10 e 11 até 12. Alvejantes, 13. E limpador de ralo de pia, né? O pessoal chama aquilo de hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. O pH chega a ser 14. Indicadores de ácido e base. Para a gente poder indicar os ácidos e base, a gente tem ou utiliza um equipamento ou a gente utiliza uma solução ou uma fita de indicação. Elas possuem propriedades de mudar de cor conforme o caráter da solução. Se ele for ácido ou base, cada escala vai apresentar uma coloração diferente. Por exemplo, o indicador universal, que é a fitinha de pH. Quando a solução é muito ácida, é vermelho, e essa coloração vai diminuindo, passando pelo amarelo, até chegar ao verde, cuja solução é neutra. Então, quando está verde, o pH da solução é neutra. E ele vai ficando azul conforme esse pH vai aumentando. Então, se você colocar uma fita indicadora, se ela ficar muito vermelha, quer dizer que essa solução é muito ácida. Se ela ficar verde, quer dizer que essa solução é neutra. E se ela ficar um azul muito intenso, quer dizer que essa solução é muito alcalina. Essa escala, quando uma solução é muito ácida, ela é muito corrosiva. E quando ela é muito alcalina, também é muito corrosiva. Essas soluções são muito perigosas. Outro tipo de indicador é o fenolftaleína, que é um indicador muito utilizado em laboratório. Quando a solução ela é ácida ou neutra, a solução fica transparente. E quando ela vai ficando rosa, quer dizer que essa solução ela já está ficando alcalina. Outro indicador é o alaranjado de metila, que ele fica vermelho em solução ácida, vai ficando clarinho conforme a acidez vai diminuindo. Quando chega mais ou menos o pH 5, essa solução fica amarela. E até a solução totalmente alcalina continua amarela. Então ela só vai mudar de cor mais ou menos em pH 3 e 4. Outra solução é azul de timol. A solução vai ficar rosa quando a solução é muito ácida e vai diminuindo essa intensidade para o amarelo até ficar a solução neutra, continua amarelo. Quando a solução passa para alcalina, esse amarelo vai começar a se transformar em um azul. Por isso que a solução se chama azul de timol. Tem outros indicadores também. Mas agora eu vou mostrar para vocês os indicadores que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, indicadores naturais. A gente pode utilizar chamate, bem concentrado, e o suco do repolho roxo. Se bater o repolho no liquidificador e retirar o suco dele, colocar um pouquinho de água e retirar o suco dele, você pode usar como indicador também. Então, se o pH for muito baixo, por exemplo, pH 2, ele vai ficar avermelhado. Se o pH é 4, ele vai ficar roxo. Se for 6, ele vai ficar um azul mais clarinho. Se for 8, ele vai ficar azul. O pH vai aumentando, ele vai ficando um verde. 12, ele vai ficar um verde bem clarinho até ficar totalmente amarelo, quer dizer que o pH é muito alto, pH 14. É uma alternativa para você conseguir saber o pH de uma solução. Se você não tiver, né, indicador, você pode usar o suco de repolho roxo ou até mesmo chamate.
mas o repolho roxo ele é mais preciso. Bem, pessoal, é só isso. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.